Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Brits. Estou gravando essa aula para vocês, referente ao capítulo 3 aí, 22, onde fala da nova ordem mundial e regionalização do mundo, tá? Então a nova ordem mundial vem aí na sequência, ao final daquele conflito que ficou conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria, que nós tínhamos duas superpotências brigando pela hegemonia, pelo poder do mundo, né? Hegemonia mundial, tá? Então, antes de falar da nova ordem, a gente vai falar da velha ordem. Nós temos um conflito entre leste e oeste, ou entre Oriente e Ocidente, entre socialismo e capitalismo. Os símbolos, eles existem, são símbolos econômicos, símbolos dos sistemas, tá? Entre os símbolos nós temos, por exemplo, o Muro de Berlim, que divide ali a capital da Alemanha, a bipartição de todo o território alemão entre as quatro potências vencedoras, tá? França, Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra. Essa bipartição está relacionada a duas conferências. Nós temos a primeira conferência, que é de Yalta, que define ali os rumos dos países do leste europeu, que ficam sob o controle e a dominação da União Soviética, e a Conferência de Potsdam, que vai ser essa que vai dividir aí a Alemanha, todo o território alemão, território derrotado, tá? Entre as potências vencedoras. Nós temos a Cortina de Ferro, que é uma frase do Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que ele fala que ao final da Segunda Guerra Mundial desce sobre a Europa uma cortina de ferro, que seria ali a divisão da Europa entre capitalistas e socialistas, os capitalistas liderados pelos Estados Unidos, a grande potência desse período. E nós temos também uma questão que é a proximidade geográfica e a origem histórica desse povo europeu, que eram de territórios fragmentados, que foram todos eles aglutinados num processo de unificação, sendo a Alemanha o último território europeu a ser unificado, tá? Na década de 1870, poucos anos antes da Conferência de Berlim, a partilha da África e todo o processo, o início do processo das guerras no continente europeu. Bom, nós temos algumas diferenças entre os dois sistemas políticos econômicos, entre o socialismo e o capitalismo, tá? As diferenças, elas são na política, são dois sistemas políticos diferentes, um está ligado na propriedade privada e o outro está ligado na socialização dos meios de produção. Então são bem diferentes, bem distintos. Economia de mercado versus economia planificada, tá? Uma coisa que eles se parecem, uma característica parecida entre os dois, da ordem política, são a manutenção das ditaduras. Nós temos de um lado, do lado do socialismo, a ditadura ligada a um partido único, e nós temos a ditadura do lado capitalista pluripartidária. Exemplo, o Brasil, por exemplo, que passou na década de 60 até os anos 80, 21 anos, por um regime militar, que era uma ditadura financiada pelo capitalismo. Qual era o objetivo de você influenciar ditaduras? A zona de influência, tá? Ou as zonas de influências que ambos tinham. Você influencia a ditadura se você contém um avanço capitalista ou contém um avanço socialista. Por isso, as zonas de influências, elas estão presentes aí para a gente poder entender essas disputas. Além disso, na parte social também, a influência nos cinemas, na cultura, a influência cultural que os países vão exercer nas suas zonas de influência. O Brasil sempre foi capitalista, então sempre sofreu uma influência dos Estados Unidos, na linguagem, nos modos de se vestir, no modo ou nos costumes, nos hábitos alimentares. Então os Estados Unidos acabam, na literatura, na música, ele acaba influenciando muito aqui o nosso país, certo? O fim do conflito é marcado em 1991, então nós temos o fim da Guerra Fria. Foi logo na sequência que o Mikhail Gorbachev assume a União Soviética, sendo o último presidente da União Soviética. Assumiu em 1985. Ele tentou ressuscitar ali o regime socialista, o governo socialista que vinha passando por uma crise, por não conseguir mais competir na corrida armamentista, na corrida bélica aeroespacial com os Estados Unidos. Então, duas medidas são lançadas pelo Gorbachev. Uma fica conhecida como Glasnost, que é uma liberdade social, uma discussão
uma abertura para a população poder discutir ali, uma transparência política, tá? E a segunda é a perestroika, que seria a abertura econômica. São duas visões contrárias ao socialismo e ao Partido Único Soviético, tá? O que faz com que o Gorbachev perca um pouco do seu prestígio, boa parte dele, tanto é que ele vai sofrer um início de golpe que vai ser contido pelo primeiro presidente da Rússia independente, que é o Boris Yeltsin, que vem logo na sequência, ao final da União Soviética, depois de Gorbachev, o último presidente da União Soviética, nós temos uma fragmentação da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Rússia se torna independente. O primeiro presidente é Boris Yeltsin, e o primeiro-ministro dele, quem é? Ele mesmo, Vladimir Putin, que está no poder até hoje. Então, o Putin está desde a década de 90 aí, no governo russo. Tá? O outro ponto importante é a criação da CEI. O que é a CEI? É o primeiro bloco econômico dos países do leste europeu. Todos os países da União Soviética, com exceção de 3, os bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, fazem parte da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Beleza? Nós temos, então, a nova ordem aí disposta, que é também conhecida como mundo multipolar. Por que multipolar? Porque agora nós temos várias potências que comandam a economia mundial. Nós temos Estados Unidos, que controla ou exerce uma hegemonia, uma influência muito grande no mundo todo, mas principalmente no continente americano. A Europa, que exerce uma influência muito grande no continente africano. E o Japão, que exerce ainda hoje, mas exercia muito mais forte uma influência na Ásia. Por que eu falo exercia uma influência muito mais forte? Porque ele foi perdendo espaço para outra potência, que ganhou muito espaço nos últimos anos, que é a China. A China socialista de Mao Tse-tung, de 1949, da Revolução do Mao, depois do Deng Xiaoping, fez uma abertura econômica. Tá? E aí teve ali a criação das ZS, né? E aí a abertura econômica que possibilitou a entrada, por exemplo, de multinacionais na China. Exemplo, a Apple, que produz os seus celulares de tecnologia e de design americano dentro do território chinês. Tá? A ordem multipolar, então. O poder é medido pela capacidade econômica do país. Então, nós temos aqui na ordem multipolar uma divisão bem clara do mundo atual. Nós temos os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Desenvolvidos, os países ricos, aqueles que têm disponibilidade de capital, avanço tecnológico, mão de obra qualificada, nível de produtividade muito alto, e os subdesenvolvidos, aqueles que não possuem nenhuma dessas características. Dentro dessa escala, nós temos os países que passaram a se desenvolver nos últimos anos, que são chamados de países emergentes, cujo qual o Brasil faz parte desse grupo. Tá? Isso explica a emergência, por exemplo, do Japão e da Alemanha, nessa sequência do crescimento ou da soberania capitalista dos últimos anos, depois do fim da União Soviética. A decadência da Rússia, ao final da Guerra Fria, então ela ainda possui, até os dias de hoje, ela vem se recuperando, também é uma potência emergente, mas ela sempre possuiu e continua possuindo um poderoso arsenal militar. Ela é uma potência bélica. Está dentro do Conselho de Segurança da ONU, entre os 5 países permanentes, não sai de lá por ser aí por ter um poder militar muito grande. Não está no mesmo nível dos Estados Unidos em quesito tecnologia, mas possui diversas armas, o que gera um risco bélico para o mundo também. Tá? Setor industrial obsoleto e pouco produtivo, de desenvolvido, no período da Guerra Fria, devido à crise, passou para a escala de emergente. Apresenta crise social, política e econômica, como qualquer outro país emergente, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, da Índia. Tá? Então, se assemelha muito a esses países emergentes. A China, como eu tinha comentado com vocês, passou nos últimos anos por um rápido crescimento econômico, principalmente depois da década de 80. Tá? Possui uma população do mundo, tem um grande mercado consumidor, por ter essa grande população do mundo, e porque algumas regras foram mudadas pelo Deng Xiaoping, tipo poder acumular capital, coisa que não poderia na época do Mao Tse-tung, senão você morria lá naquele período. Os chineses morriam quando eles acumulavam capital. Depois do Deng Xiaoping e a abertura econômica que ele fez, a criação das ZES, que são as zonas econômicas especiais, e a introdução da política econômica capitalista, que eles não chamam assim, porque eles chamam de economia socialista de mercado, mas nós sabemos que é uma economia capitalista. Por isso que a China ela saltou
para a segunda colocação das maiores economias mundiais, ultrapassando a Alemanha e o próprio Japão nos últimos anos. Hoje é a segunda maior economia, só perde para os Estados Unidos, e a tendência é que nos próximos anos ela até ultrapasse os Estados Unidos. Mão de obra barata, facilidade para a atração de capitais estrangeiros, e, apesar disso, ainda possui sérios problemas internos, principalmente os problemas políticos. Por quê? Lá na China, como é sabido por todos, não existe democracia. É um país que ainda tem um partido único, tá? O presidente agora não vai ter mais eleição, a troca do presidente, apesar de ser um partido, não vai ter mais eleição, ele vai ficar até morrer, tá? Que é o Xi Jinping, o atual presidente chinês. Os países mais poderosos do mundo, nós temos os Estados Unidos, a China, o Japão e a Alemanha, configurando aí esses países mais poderosos do mundo no quesito econômico, tá? Então a gente não pode negar que os Estados Unidos ele venceu a União Soviética, mas essa vitória dos Estados Unidos também escancara para o mundo todo os problemas econômicos que os Estados Unidos ele contraiu nos últimos anos, tá? Principalmente o elevado déficit público, que são os gastos que os governos têm em alguns setores, como educação, pesquisa, saúde, segurança pública, tá? Principalmente, esse déficit está ligado também ao aumento da dívida externa. Os Estados Unidos ele aumentou a sua dívida externa porque não parou a sua corrida armamentista. A partir dos anos 2000, ele impulsiona ela de novo. Por quê? Porque aí surge, no governo Bush, o combate ao terrorismo, ou a guerra ao terror, como ela ficou conhecida. Tá? O capitalismo é mais dinâmico e competitivo? Sim, ele continua e é muito competitivo e muito dinâmico. Só que os países subdesenvolvidos, em sua maioria todos capitalistas, com exceção da Coreia do Norte e de Cuba, que agora está fazendo a sua abertura, tá? A ilha cubana, todos os outros são capitalistas. Porém, eles não conseguem competir com os países capitalistas mais desenvolvidos, porque eles apresentam sérios problemas ligados ali à sua estrutura local. Por exemplo, a pobreza, desemprego, desigualdade social, exploração do trabalho, exploração do meio ambiente. E os grandes países capitalistas observam todas essas dificuldades e incentivam ainda mais a exploração dessas nações subdesenvolvidas. Como eles fazem isso hoje em dia? Não precisam mais dominar o território, eles enviam suas multinacionais para lá. Lembra que eu dei um exemplo para vocês já em sala? É só olhar a etiquetinha do tênis de vocês. Onde que esses tênis são produzidos? Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, países subdesenvolvidos, pobres, que as leis são fracas e essas multinacionais podem explorar esses países, a mão de obra barata, explorar a matéria-prima, porque não tem leis que protejam ali o meio ambiente. Tá? Desigualdade social é o principal ponto de dificuldade enfrentado por esses países. Então, no capitalismo, essa desigualdade aumenta ainda mais. Uma minoria concentra muito capital e a grande maioria não concentra quase nada ou nada. Com o avanço das tecnologias, essa desigualdade social ela também tem crescido até nos países desenvolvidos, principalmente com a incorporação de um processo que foi conhecido como robotização. Isso aí você acaba diminuindo a oferta de emprego também, então compete com a mão de obra humana. E o robô ele é muito mais prático e muito mais eficiente que a mão de obra humana, então acaba tirando esses trabalhadores do mercado. Tá? O conflito norte-sul ele tem natureza econômica e não geopolítica, e ele apresenta aspectos socioeconômicos. Nós temos desenvolvidos, que são os ricos do norte, e subdesenvolvidos, que são os pobres no sul. O Brasil, por acaso, está aí na parte sul, um país emergente. Então essa seria a regionalização, tá, a divisão entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, mas e a Austrália? A Austrália, no recorte, perceba que essa não é a linha do Equador. Essa é uma linha que faz ali a divisão entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Por isso que a Austrália e a Oceania, no geral, ela entra dentro da escala dos países desenvolvidos. Os problemas recorrentes do conflito norte-sul. Migração em massa, milhões de pessoas a cada ano, partem principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles sabem que vão encontrar uma melhor qualidade de vida, vão encontrar emprego, vão receber um salário bom e vão conseguir viver, fugindo do desemprego, dos baixos salários e da fome. Então o objetivo principal é uma busca por melhor qualidade de vida nesses países desenvolvidos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Tá? A nova ordem mundial, então, sintetizando tudo, ela é definida pela capacidade financeira e tecnológica dos países. Países desenvolvidos eles possuem mais poder.
Os países subdesenvolvidos eles têm uma instabilidade muito maior. Tá? Com isso, na nova ordem, o capitalismo, promovendo essa desigualdade entre os países, ele promove também algo que nós chamamos de desordem. E aí sim o conflito está instaurado, porque você tem o país que explora e consegue capitalizar mais dinheiro, mais capital, mais riquezas, e os outros que não conseguem, que são os países subdesenvolvidos, países pobres. Beleza, gente? A gente finaliza aqui, foi um prazer. Curtam aí o canal, deixem a sugestão de vocês, tá? Podem deixar as dúvidas também. Assim que eu puder, eu já vou respondendo vocês, tá bom? As próximas aulas eu vou postar aqui também. Vão acompanhando. Beijão, fiquem todos bem.